Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, alegria, tudo bem? Eu vou abrir um tema agora é um tema muito caro para mim, que eu gosto demais e é um grande diferencial na minha clínica, que é falar um pouco da relação afetiva, do que é afeto e de qual que é a implicação clínica do afeto, né? E para a gente entender um pouco melhor, pensar um pouco melhor sobre essa questão afetiva, eu gosto muito do Spinoza, o filósofo, né, que ele desenvolveu a filosofia dos afetos. E o que ele chama de afeto, assim, né? São as, como é que eu posso dizer? Ele diz que o mundo ele afeta o nosso corpo, o nosso organismo, e isso é potencializado, isso é como se fosse como se o afeto, a forma como a gente é afetado fosse a força motriz da vida. A gente só vive, só interage através dessas reações afetivas. E aí a gente linkando, eu vou até ler a definição, que eu acho muito bonita, a definição de afeto dele. Eu acho muito legal para a gente pensar. Olha só, por afeto a gente vai compreender as afecções do corpo pelas quais esse corpo é potencializado para agir no mundo. E essa afetação ela vem através da interação com esse próprio mundo. Então eu interajo no mundo, esse mundo me afeta e potencializa a minha capacidade de interagir mais no mundo. É como se fosse uma força motriz. Trazendo para a linguagem comportamental, é isso que a gente estava falando aqui, né? Assim, de que eu vou ser afetado, então o meu organismo vai ter respostas afetivas diante de uma estimulação de um outro organismo. Por isso isso é relação afetiva, né? Uma pessoa me afetando e eu sendo potencializado, energizado, modificado, pensando na linguagem comportamental, por esse ambiente e me facilitando comportamentos na direção desse ambiente social, que é uma outra ou outras pessoas. Então essa visão é muito, muito importante da gente pensar, porque ela é a base da relação terapêutica, né? Porque o que é a relação terapêutica? É a interação de um terapeuta com um paciente, de uma pessoa com outra pessoa, se afetando mutuamente dentro de um setting terapêutico. Mas para a gente chegar numa relação terapêutica que seja curativa, efetiva, intensa, a gente tem que entender o que é afeto e como é que o afeto ele permeia essa nossa prática clínica. E como a gente é analista do comportamento, a gente vai entender o afeto com uma visão comportamental, que é diferente do que a gente tem no senso comum. A gente pensa em afeto como toque, como carinho, como beijo, né, como sentimento de gostar, e aqui não, a gente vai entender o afeto como uma visão comportamental. Vamos lá, o que é o afeto dentro dessa visão comportamental? O afeto vai ser uma resposta, ou respostas afetivas diante de uma interação com outra pessoa. Então é como uma pessoa, uma outra pessoa me afeta com as suas ações. Então tem um comportamento de uma pessoa X, esse comportamento dessa pessoa X vai produzir respostas em mim, essas respostas são afetivas, é como eu interajo com essa pessoa. E aí eu vou perceber essas respostas, eu vou nomeá-las e eu vou devolver para essa pessoa como que ela me afetou com as ações dela. Por isso que isso se torna uma relação afetiva, uma relação de uma pessoa afetando a outra. E o que é, né? E o que a gente é? E como que a gente é afetado, né? E o que causa na gente inicialmente são as nossas respostas privadas, são os nossos sentimentos. Então, diante de uma ação de uma pessoa na minha direção, eu sou afetado, eu sou modificado por essa interação. E eu devolvendo essa interação para essa outra pessoa de forma verbal, eu estou desenvolvendo uma relação afetiva. E essa minha devolutiva, quando eu falo para essa pessoa que ela causou em mim, ela também vai ser afetada por essa devolução. Então o afeto vai ser um organismo humano afetando um outro organismo, tá? Essa parte ela é muito importante. E afetando como, Fred? Em sentimentos, em pensamentos, em emoções e em ações, né? Essa outra pessoa, no fim, quando a gente pensa numa relação afetiva, ela vai se transformar num ambiente afetivo para eu me comportar. Então,
mas a gente vai falar quais são esses reforçadores afetivos, mas então esse ambiente ele vai me proporcionar estímulos antecedentes para o meu comportamento, que são as, sei lá, as ações dessa pessoa, a fala dessa pessoa. Isso vão ser antecedentes para eu me comportar, e a reação dessa pessoa aos meus comportamentos vão ser as consequências do meu comportamento. Então a gente tem a relação interpessoal, ela vai trocando de papel, ela vai sendo antecedente e consequente dentro dessa visão afetiva. Por que isso é importante? Porque os meus comportamentos interpessoais eles vão sendo modulados, reforçados, punidos, extintos, aumentados ou diminuídos de frequência através dessa visão afetiva.